Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Oh, oh, Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Tá certo? Do Josué Santana, que está pedindo oração pelo filho dele, né? E é muito massa quando a gente se sente assim, abraçado por uma comunidade, que a gente fica pensando sempre assim, cara, vou orar pelo pedido do Josué. Assim como também tem a Tetinha aqui, ela está dizendo que está pedindo por oração aqui pelo filho e pelo marido dela, tá certo? Então a gente poderia aqui escolher esses dois pedidos de oração e talvez aqui fazer uma oração, né, por todas as nossas famílias, né, os nossos filhos, os nossos cônjuges, para que o Papai do Céu pudesse abençoar a nossa família. Que tal você fechar seus olhos nesse momento e a gente então pedir a Deus uma bênção especial por todas as famílias que estão nos acompanhando. Vamos lá? Vamos fazer essa oração então? Fecha teus olhos aí e eu vou citar. Nosso Pai, fecha teus olhos. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde que nós temos o privilégio de ouvir um pouquinho a tua voz através dos teus servos. E nesse momento nós pouquinho a tua voz através dos teus servos. E nesse momento nós gostaríamos muito, Senhor, de te pedir que o Senhor pudesse abençoar ricamente nossas famílias. Nós temos filhos, nós temos cônjuges que precisam da tua companhia, da tua guia a todo instante. E no culto dessa tarde, Senhor, que nós vamos ouvir um pouquinho a tua voz, por favor, abra o nosso coração, abra nossos ouvidos, para que nós recebermos a tua palavra e assim podermos ser transformados por ela. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu amigo, então nesse momento você vai ficar agora com uma mensagem especial de um dos nossos alunos da Rede da Educação Adventista. Ele é aluno lá no Colégio Adventista do Arruda. O nome dele é Caio Guimarães. Ele agora, através aqui ao vivo, ele vai cantar uma canção para a gente agora levar nosso espírito ao Pai do Céu. Caio, é contigo então. Oi, Tiago. Pastor Tiago, tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu escolhi essa música que retrata um pouco dessa situação que estamos vivendo, para pedirmos sempre a proteção de Deus e confiantes que tudo isso irá passar e que possamos colocar a nossa confiança nas mãos dele, que ele cuida de nós.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Bom, pessoal, então agora nós vamos para nosso momento especial, com o pregador dessa noite, dessa tarde, né, noite, que é o nosso pastor lá da Escola Adventista do Arruda, Colégio Adventista do Arruda, que é o pastor Jonatas Lessa. Ele é capelão, ele também é professor, ele também tem outras formações, mas essa noite ele vai ser um ministro que vai conduzir, então, a palavra de Deus para todos nós. Então é com você, pastor Lessa, segue aí e Deus te abençoe nessa mensagem. Olá, meus amigos, tudo bom? Boa tarde para vocês. Que bom que estamos juntos. Que bom que a gente já tá vendo a galerinha aí vindo do YouTube aqui do Instagram aqui pro YouTube. A gente teve uma instabilidade aqui na rede. Infelizmente o Instagram não foi possível hoje. Mas o mais importante é que nós conseguimos nos reunir. Estamos reunidos aqui as duas escolas, alguns pais, alguns parentes de alunos, alguns funcionários, mas sobretudo estamos todos como servos de Deus. Que tudo aquilo que a gente for falar hoje e tudo aquilo que acontecer aqui possa ser refletido em bênçãos nas nossas vidas.
Vamos fazer uma oração agora? Oremos. Senhor, nosso bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor é nosso Pai. Obrigado porque o Senhor nos guarda e obrigado porque temos a oportunidade de estarmos mais uma vez conectados, todos juntos, para louvar e engrandecer ao Senhor. Fica conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Olá, pronto. Estamos aqui. Vamos continuar. Eu fico muito feliz por termos conseguido nos reunir. As nossas habilidades têm sido testadas nesse momento de pandemia, né? Eu lembro que tudo que eu tinha que fazer há 4 meses atrás, assim como vocês, era ir para a escola, cuidar da vida espiritual da escola, das minhas aulas. Mas aí o mundo mudou e nós fomos, de certa forma, surpreendidos pelo que aconteceu, né? Mas nós fomos mesmo surpreendidos. Há 2000 anos atrás a Bíblia já falava que haveriam pandemias, que haveriam epidemias pelo mundo inteiro. A Bíblia falava de todas as coisas que a gente vê. E essa semana foi um monte de coisa interessante, né? Veio primeiro uma nuvem de gafanhoto, que ia chegar lá pelo sul do Brasil, aí depois veio uma nuvem de poeira lá do Saara, que ainda que a aviação não estivesse parada, teria que parar por causa da nuvem de poeira que estava no céu. E parece que o mundo todo perdeu a calma e perdeu o controle e as coisas pararam de fazer sentido. Mas as coisas não pararam de fazer sentido. Eu vou primeiro contar uma outra história para vocês. Mas eu quero que vocês tenham em mente que tudo que acontece no mundo hoje, a Bíblia já falava que aconteceria muito tempo atrás. E eu quero falar eu poderia falar sobre a pandemia, eu poderia falar sobre todas essas coisas que a gente vê nos jornais, mas eu quero ver com vocês uma coisa muito interessante. É que não é a primeira vez que as pessoas são surpreendidas pelo que é previsível. Não é a primeira vez que a palavra de Deus disse que aconteceria alguma coisa, essa coisa aconteceu e ainda assim ficou todo mundo surpreso. Quer ver? Eu vou ler um primeiro verso com vocês. Eu não vou ler muitos versos com vocês hoje, mas o primeiro verso que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis no capítulo 3. Gênesis no capítulo 3, eu vou ler o verso 15, que diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso da Bíblia é muito especial porque ele é a primeira profecia falando que viria um Messias no futuro que esmagaria a cabeça da serpente. Essa serpente que está aqui em Gênesis, lá no Apocalipse fala que a antiga serpente é a mesma coisa que fala diabo ou Satanás. Mas para nós, para ficar bem claro, é o inimigo de Deus. Deus tem um oposto exato. E esse oposto de Deus, Deus é amor, esse oposto é ódio. Deus nos ama e quer que a gente viva para sempre. Esse oposto que é a destruição do mundo e da humanidade. Só que Deus é infinitamente mais poderoso que esse oposto a ele. Mas aqui em Gênesis 3, no verso 15, temos a primeira profecia de que viria um descendente que seria descendente da mulher, mas teria poder para esmagar a cabeça da serpente. E quem era esse descendente? Jesus Cristo. Eu estou lendo essa profecia específica com vocês, mas no Antigo Testamento tem um pouco mais de 300 profecias messiânicas, todas apontando para Jesus e como seria o seu ministério aqui na Terra. Então é muito interessante a gente ver que a Bíblia inteira, especialmente todo o Antigo Testamento, anunciava que Jesus viria. Lá em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Centenas de anos antes de Jesus vir, Miqueias já estava dizendo aqui que ele nasceria em Belém. E por que eu li essas duas profecias para vocês? Essas são duas dentre mais de 300. Porque eu li essas duas específicas para vocês? Por uma razão que me chama muita atenção e eu imagino que deve chamar a atenção de vocês também.
é que, se vocês lembram das histórias de Jesus, quando Jesus nasceu, viveu e foi morto, tinha alguns grupos que o perseguiam, mas sobretudo os mestres da lei, os fariseus, eram grupos que perseguiam Jesus, mas eram justamente os homens que tinham passado a vida inteira estudando todas essas mais de 300 profecias de que Jesus viria, e agora Jesus veio e eles foram surpreendidos. Eles tinham todo o conhecimento para estarem esperando o que aconteceria quando Jesus chegou, mas ainda assim eles foram surpreendidos, não só por Jesus ter chegado, mas pelo fato de que, ao Jesus morrer, ressuscitar e voltar ao céu, eles que tinham passado a vida inteira se preparando para isso, terminaram ficando do lado errado da história. A Bíblia é cheia de momentos como esse. Eu vou só destacar para vocês o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 10, na verdade do 10 ao 14, diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do ungido, como do unigênito do Pai. Então João está falando aqui justamente isso, que todas aquelas pessoas tiveram centenas de anos para esperar Jesus chegar, e aí Jesus chegou e eles não estavam preparados. Jesus chegou e eles não estavam nem esperando. Eles estavam tão focados nos rituais e nas coisas periféricas que esqueceram do principal, de que a função deles era preparar um povo para receber aquele que os lideraria para alcançar todas as famílias da terra. Deus, ele sempre amou o mundo inteiro. E é por isso que o último verso que eu vou ler com vocês, e eu vou me demorar um pouco mais nele, é João, no capítulo 3, no verso 16. E por que nós vamos ler esse verso? É porque esse verso continua surpreendendo muita gente. As pessoas já ouviram a história de Jesus Cristo. As pessoas sabem que Jesus veio, que ele morreu, e às vezes elas não têm uma noção muito clara de que tudo isso foi para impedir que nós tivéssemos uma morte que duraria para sempre. Mas aí, quando nós lemos o texto, as pessoas descobrem uma coisa que está escrita aqui há 2000 anos, e ainda assim surpreende muita gente hoje. João 3, no verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Deus? Você quer fazer de Deus alguém que é protagonista na sua história? Você quer fazer de Deus um companheiro seu? Eu sei que eu estou falando com muitos alunos, e a gente está acostumado a uma rotina onde a gente vai para a escola todos os dias, fica pelo menos um turno do dia lá na escola, e a gente se vê pelos corredores, e às vezes quando eu estou passando por vocês, e eu imagino que o Thiago também lá no Colégio do Recife, eu fico imaginando onde estará cada um desses alunos daqui 100 anos, daqui 50 anos, porque acreditem, Jesus prometeu que essa promessa que está sendo feita aqui, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa promessa de oferecimento de vida eterna vai acontecer muito em breve. E onde será que você vai estar quando ela acontecer? Será que quando Jesus resolver que chegou a hora de reunir todos aqueles que o amam para reagrupá-los lá no céu, para que a gente tenha uma eternidade com ele, será que você vai ser surpreendido? Será que você não sabia que Jesus ia voltar? Será que você não sabia que você tem que ficar ligado nisso também? A gente tem que se ligar que a vida, ela é feita de muitos pedaços, ela é feita de muitas esferas. Tem a nossa família, tem a escola, no futuro vocês vão ter uma profissão, tem os seus amigos, tem os seus irmãos, mas você tem que ter claro na sua mente que Deus precisa ser o Senhor de todas as esferas da sua vida. Não importa se você está na sua relação com os seus pais, se os seus pais às vezes parecem que são injustos com você, acreditem, mesmo eles parecendo que estão sendo injustos com vocês, eles amam vocês.
Então, antes de você se explodir e achar que toda a injustiça do mundo está acontecendo com você, pense em Deus. Pense que Deus está lá do seu lado. Eu costumo dizer para alguns amigos que é muito mais fácil você ter uma vida de acordo com o que Deus espera quando você lembra que Deus está em toda parte, que Deus está caminhando com você todo o tempo. Porque imagina que Deus está aqui do meu lado caminhando comigo, daí alguém me dá um troco a mais, e se eu tiver problema com dinheiro, se esse for o meu pecado, se esse for a minha luta, aí eu vou olhar aquele troco a mais na minha mão, vou pensar e vou dizer, nossa, um troco a mais, mas aí eu lembro que do meu lado está Jesus contando o troco junto comigo. Aí eu digo, não, mas eu não vou roubar na frente de Jesus, aí vou e devolvo. E aparece a oportunidade de eu escolher fazer uma coisa boa ou ruim, de eu ajudar ou atrapalhar alguém, mas junto com a oportunidade de estar Jesus ali do meu lado, será que na frente de Jesus eu vou me omitir de fazer o certo e fazer o que é errado, mesmo sabendo que é ruim para outras pessoas e muitas vezes ruim para mim? Quando você tem Jesus Cristo do seu lado, você coloca essa promessa não no futuro, mas no presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, ela não precisa começar lá na frente, porque você já está vivo. A vida eterna, ela pode começar hoje, mas desde que você creia em Deus. E crer é diferente de simplesmente saber das coisas. Crer não tem a ver com informação. Informação, a gente tem muitas informações. Eu acredito que as histórias que tem sobre milagres, sobre a vida de Jesus aqui no Ocidente, nós brasileiros, você já deve ter ouvido todas elas. Já deve ter visto filmes e desenhos sobre todas elas. Talvez você já tenha ouvido algum sermão sobre praticamente todas elas. Mas ainda assim, todas essas histórias continuam nos surpreendendo. Porque Deus, ele vai nos surpreender todo o tempo. Mas tem coisas que ele deseja que não seja uma surpresa para nós. E uma delas é o amor dele por nós. É por isso que o verso eu vou ler mais uma vez, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem pecou lá no início da humanidade, e todos nós somos pecadores, então não adianta a gente jogar a culpa só lá nos nossos pais iniciais. Quando nós pecamos, todos nós, no fundo, a gente sente um pouquinho da culpa que o pecado traz para nós. Mas aí Deus vem e ele nos surpreende com o seu amor infinito, ao ponto de entregar o que ele tinha de mais valioso. Tem um autor chamado Filipe Yancey, que em um de seus livros ele fala que o céu não poderia dar uma só moeda a mais. O céu já deu tudo para salvar ao mundo perdido. Deus, ele tinha muito ouro, ele tinha muita prata. Eu não sei quais são as coisas mais valiosas que a sua família tem, financeiramente falando. Não sei se é uma casa, não sei se é um carro, não sei se vocês têm uma conta bancária muito abastada, mas acreditem, se vocês chegarem para os seus pais, e mesmo se chegarem para vocês, precisamos admitir que se chegarem para nós e perguntarem o que é de mais valioso e o que a gente perderia, a gente chegaria à conclusão que o que a gente tem de mais valioso não é a riqueza financeira, mas são as pessoas. Para Deus não é diferente. A Bíblia fala que no céu vai ter rua de ouro, vai ter um monte de pedra preciosa colada de muro, mas o que ele tinha de mais valioso não era nada disso. O que ele tinha de mais valioso era seu filho, e ele entregou seu filho por mim e por você. Porque você não aceita que Deus escolheu dar o que ele tinha de mais valioso por você, porque ele colocou você naquele momento como o que tinha de mais valioso por ele, porque ele trocou o que havia de mais precioso no céu pelo que Deus considerou ser o mais precioso que ele tinha aqui na terra, que eram seus filhos pecadores. Então você que está vendo essa transmissão agora, essa transmissão tem falhas, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas o mais importante do que você pode aprender de hoje conosco, tanto na música que foi cantada, nos vídeos que foram passados para vocês, é que Deus, ele está sempre disposto a salvar. E o amor de Deus, ele é tão grande que a gente sabe dele, a gente já ouviu sobre ele, mas sempre que você parar para pensar nele, você vai ser novamente surpreendido.
Então por que não se render a essa surpresa? Por que não se render ao amor de Deus? Deus ama muito a todos nós, então que nós possamos sair hoje tendo o sentimento de que esse mesmo Deus que no passado surpreendeu tanta gente quando apareceu na terra, caminhando como um homem chamado Jesus Cristo, Ele está disposto a salvar a mim e a você, e isso não precisa ser surpresa para ninguém. Que Deus possa abençoar você. Eu vou orar mais uma vez com você. E se você tem no seu coração o desejo de aprender mais e de entender mais sobre esse amor de Deus, feche o seu olho aí também e vamos orar juntos mais uma vez. Oremos. Senhor, nosso bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Teu amor é infinito. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda. Temos agora alguns alunos nos assistindo, algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade escolar, mas que a nossa escola ela seja mais que uma escola, que ela seja uma igreja em formato de escola. Que a nossa escola possa ensinar sobre história, geografia, matemática e física, mas que ao final de cada dia, todos os nossos alunos, todos os nossos professores, todos os nossos funcionários e os pais que têm confiado em deixar seus filhos lá na escola tantas horas conosco, possam ter em mente que nós queremos ensinar bem todas essas coisas, mas que acima de tudo isso, nós queremos colocar no coração de cada um deles os princípios que o Senhor deixou para a nossa vida, porque são os princípios de amor. Que nós possamos cada dia nos surpreender com o Deus que temos, um Deus que nos ama e que cuida de nós, no nome de Jesus.